Esse nosso contato com o pensamento, ele é revelador. Nossas respostas internas, elas são respostas que nascem disso, nascem do modelo do pensamento. É o modelo do pensamento. Quando você vê a chuva caindo, a natureza da água é molhar. Você não tem como fugir dessa natureza da água, ela vai molhar você, se você se atrever a entrar debaixo da chuva. Você não pode se queixar da chuva porque ela vai lhe molhar, porque a natureza da água é molhar você. A natureza da água é lhe dar um banho se você entrar debaixo dela. Lidar com o pensamento é lidar com algo que você não vai mudar a estrutura, a natureza dele. Assim como a água molha, essa é a estrutura e natureza da água batendo no seu corpo, debaixo da chuva, ou debaixo de um chuveiro. A natureza do pensamento em você é de memória, de repetição e de sustentação de uma sensação por detrás dele e de uma emoção, algo presente no pensamento que nos comunica uma experiência registrada no passado. Essa experiência carrega emoção, sensação, sentimento. Essa é a estrutura, é a natureza do pensamento. Tomar ciência do pensamento é só o que você precisa. Por que você, quando chove, você não se atreve a entrar debaixo da chuva sem o guarda-chuva? Porque você sabe que se você entrar, você vai se molhar. Vai molhar sua roupa, você vai ter que voltar em casa e trocar de roupa para sair de novo. Então você pega um guarda-chuva, você não vai brigar com a chuva, você não vai olhar para o céu e reclamar com a chuva, não vai gritar com a chuva. Assim, lidar com o pensamento em você tem que carregar aí esse lidar, essa presença de inteligência paciente e generosa, de não brigar, paciente e generosa, de não brigar com o pensamento. Assim como você não briga com a chuva. Então, o que é se aproximar da meditação? O que é meditar? Como meditar de forma correta? Essa é uma pergunta. O princípio é equivocado. A pergunta é até boa, mas a forma como o pensamento discorre essa questão da meditação é equivocada. Porque você não pode meditar de forma correta. A meditação correta é possível, mas não existe esse você na meditação. Portanto, não entra uma técnica, um método, uma fórmula. A palavra como aqui não se aplica. Como meditar de forma correta? Meditar é a coisa mais importante na vida. Deixa eu colocar isso assim claramente para você. Você vive 40, 50, 70, 80 anos, mas sem a ciência de si mesmo, do porquê o pensamento está aqui, o sentimento está aqui, a sensação está aqui. Sem a ciência de como se processa isso em você,
não há ciência de consciência. É isso mesmo que você ouviu. Quando nós usamos a expressão consciência, em geral, ela está associada ao reconhecimento, que é basicamente memória. É isso que a gente chama de consciência. Por isso que eu tenho chamado isso de consciência egocêntrica, consciência egóica. Porque o que a gente chama de consciência é o reconhecimento da memória. Tudo que você reconhece, reconhece na memória. Se eu lhe apresentar algo que o seu cérebro não reconhece, você não tem memória sobre aquilo. Então você não sabe o nome, você não sabe o que é aquilo. Você tem que perguntar o que é isso. Você só pergunta o que é isso porque você não tem registro daquilo. Ou seja, você não tem consciência do que aquilo é. Então, o que em geral nós chamamos de consciência humana é a memória em reconhecimento, que é basicamente pensamento sendo lembrado, relembrado, identificado. Algo identificável é algo do qual você tem consciência. Isso é reconhecimento de memória. Em geral, é isso que nós chamamos de consciência. Essa qualidade de consciência, do ponto de vista psicológico, é inútil, desnecessária e um desserviço à realidade da inteligência, da sabedoria, da verdade, da compreensão. É por isso que eu acabo de dizer para você que essa qualidade de consciência é a consciência inútil, desnecessária, que é a consciência condicionada. Nós precisamos de uma nova consciência, de uma qualidade de consciência que identifica, reconhece, mas sem a prisão psíquica, psicológica do modelo do pensamento, onde se situa uma identidade ilusória, que é o eu, o ego. Ou seja, colocando de uma outra forma, nós precisamos da consciência livre do condicionamento. Ou seja, da memória objetiva, prática, que está lidando com a vida sem a ideia de alguém lidando com a vida. Porque esse alguém, acompanhe com calma aqui, esse alguém é essa consciência egóica, psicológica, condicionada. O ponto é que nós estamos vivendo nesta qualidade de consciência, nesta mente que eu tenho chamado de mente condicionada. O nosso contato com a vida só é possível quando esse contato é a vida nela própria, e ela própria é a beleza de uma visão em inteligência, em ordem, em compreensão, em sabedoria. Portanto, esse seu contato com a vida não é o contato de uma identidade, deste eu, deste mim, desta pessoa, desta consciência egóica, desta mente condicionada. Tudo bem? Então, o que é a meditação? A meditação é esse encontro com a vida. Um olhar para o momento onde não exista mais esse elemento que reconhece, uma vez que esse elemento que reconhece é a consciência egóica. É a presença do eu. Então, o nosso contato com a vida é o contato com o momento, sem o passado. Uma vez que o passado é pensamento. O passado é a memória de uma identidade que se vê presente fazendo contatos. Então você passa 80 anos da sua vida, 90 anos, sem a ciência da verdade da vida sem o eu.
sem essa consciência egóica. Agravante: você nunca olha para ele, que é o marido, sem o passado dele. Você viveu 40 anos casada, você nunca o viu. Você nunca o viu. Você não pode ver ele. O pensamento não lhe permite ver ele. O pensamento, ele está nesse modelo de reconhecimento, de registro de memória, de passado, de consciência egóica, dessa qualidade de consciência inútil. O seu contato com ele ou ela é uma sugestão hipnótica de uma identidade que se vê presente na experiência de um contato que não existe. Assim são as nossas relações entre pessoas. Você nunca lida com a pessoa, porque não existe pessoas. O que a gente chama de pessoa é a imagem que eu tenho dela. O que eu chamo de mim é uma imagem que eu tenho de mim. Esse mim é só um modelo psicológico construído pelo pensamento, estabelecido em mim como uma consciência pessoal. Não existe tal coisa como essa pessoa, mas é essa pessoa que conhece o marido, reconhece a esposa. Essa pessoa está em confusão. Olhe para as pessoas. Pessoas se entendem? Se entendem? Por que pessoas não se entendem? Você acha que a outra pessoa não te entende? Isso é verdade? É a outra pessoa que não te entende? Ou é a pessoa que você vê que não te entende? Mas a pessoa que você vê que não te entende, ela não é uma extensão da pessoa que você é? Quando o que você tem dela é só pensamentos? Veja como é simples, é muito básico, que você não está lidando com ele. Você está lidando com a imaginação que o pensamento estabeleceu sobre quem ele é. E as pessoas querem resolver problemas entre elas. Elas não podem resolver problemas entre elas, porque ela é o problema. Ela é o único problema daquela relação. O que nos revela isso com clareza? A ausência do eu, a ausência do ego, a ausência dessa consciência egóica, desta mente condicionada. Isso requer a presença da meditação. Então, o que é meditar de forma correta? É a meditação quando não existe a pessoa. A presença da meditação é a ausência de alguém meditando. A sua natureza essencial, a sua natureza verdadeira é meditação. E a meditação é a ausência desta consciência pessoal. Assim, o seu contato com ele, com ela, com o mundo, não é o contato de alguém. É o contato da vida com a vida. Então, o que é meditação? Meditação é ficar ciente do movimento da consciência egóica, da consciência egocêntrica, da consciência pessoal, desta consciência egóica, o nome que você queira dar para esse modelo de pessoa, de identidade egóica. Tomar ciência dessas reações, sem se envolver com isso, é se aproximar da liberação desta psicológica condição, desse padrão de repetição, de visão particular de mundo. Quando a meditação está presente,
não fica alguém. Seu contato com ele, que é o marido, é o contato com um ser humano, porque você não está lá, uma vez que você é só uma autoimagem também, que tem de si mesmo. O pensamento em nós tem essa estrutura e natureza. O pensamento em você tem essa estrutura e natureza. Eu não falei agora há pouco que a água da chuva molha? O pensamento em você cria confusão. O seu olhar livre do pensamento não é confuso, é o olhar divino, é o olhar de Deus, é o olhar da inteligência. Mas quando o seu olhar está nublado por um pensamento, ele está dando uma base de imagem para a sua experiência. O nosso contato com a vida não é um contato com a vida, é o contato via pensamento, através do pensamento. Ele coloca o seu olhar nublado. E quando fica nublado, escurece, a tendência é chover. Então, a água vem e molha tudo. Então, nossas relações estão muito povoadas de águas estranhas, porque nós não estamos lidando com ele. Estamos aqui nessa base do eu, numa suposta relação com ele. Eu disse isso, suposta relação. Que a gente tem um relacionamento entre pensamentos, entre imagens. Então, o que eu gosto dele, o que eu não gosto dele, o que eu não gosto dela, isso é bom, isso é ruim. Hoje eu estou bem, porque ela está bem. Hoje eu estou muito mal, porque ela me disse isso, ele me disse aquilo. Então, é uma relação muito molhada, muito nublada, muito escurecida pelo modelo psicológico desta consciência egóica, desse padrão de ser alguém que tem alguém. O seu desafio é trazer para o momento presente a ciência da vida, sem o passado. Isso é meditação. E a base para a meditação é se conhecer momento a momento. Quando ele diz isso, ela diz aquilo, você tomar ciência do que sente quando escuta, de como você a vê quando ela fala, do que isso representa para você. Isso vai tocar na pessoa, como você se vê. Isso vai tocar nessa imagem que você tem sobre si mesmo. E aqui o desafio é se estudar, aprender sobre o autoconhecimento, para ver como esta imagem estabelecida em você pelo pensamento se posiciona diante do estímulo, do desafio. Então é fascinante se autodescobrir, se autorrevelar para si mesmo. Isso é parte da meditação. Quando uma pessoa escolhe um lugarzinho e se assenta, cruza as pernas, fecha os olhos, coloca uma música suave e manda todos ficarem quietos dentro de casa, para poder acalmar a mente, silenciar a mente. Gente, isso não é. Não, vou corrigir. Isso é meditação que eles fazem. Não é disso que eu estou falando aqui. Essa qualidade de meditação que pode ser interrompida por uma criança brincando no quintal. Aqui estamos lhe convidando a tomar ciência de suas reações. Não importa se ele ou ela está de bom humor ou mau humor, isso não é um assunto seu.
Você não controla isso. Que necessidade você tem de controlar alguma coisa? Quem é o elemento que controla? Aqui eu lhe convido a abrir mão da ideia de controle do próprio pensamento dentro de você, que tirar do pensamento expresso oralmente, verbalmente, por alguém à sua volta. Porque a meditação é tomar ciência dessas reações sem se envolver com elas, das reações internas ou externas. Então, a base para a meditação é conhecer a si mesmo, momento a momento. Ontem um de vocês aqui perguntou: não dá para fazer isso depois? Não existe tal coisa como depois, você só tem esse momento para fazer tudo. E nesse momento, esse fazer tudo é um fazer muito interessante, porque já que é não se envolver com o que surge e apenas só olhar para a reação, você não está fazendo. Então, esse meditar de forma correta, você não entra para fazer. Você apenas observa. Você apenas observa. Você olha, você escuta, você toma ciência. Uma coisa que eu percebi que me ajudou durante muito tempo, isso vai lhe ajudar nesta ciência da meditação, é assumir a verdade de que você não controla o que está chegando. Se você não controla, só lhe resta uma coisa: é escutar isso, é ver o que isso representa aí quando chega. Veja, a vida é assim. A gente não controla o humor da outra pessoa, o que ela sente, como ela se encontra naquele momento. Da mesma forma como não controlamos, não podemos de maneira nenhuma ter a crença em nós de que nós somos culpados, ou que ela é culpada, ou que o mundo é culpado. Eu culpado pelo que estou sentindo, eu culpado pelo que ele ou ela representa para mim, ou eu culpado pelo que a vida está se mostrando para mim. Então, uma coisa que ajuda muito é você se dar conta que você não é tão importante quando a vida está se mostrando neste ou naquele formato. Ela está querendo te dar alguma lição. E essa lição, você só vai pegar essa lição se descobrir que não tem você aí para fazer nada com isso. Essa lição é descobrir a dor que isso representa quando surge e que você ainda é muito pessoal e que vive fazendo escolhas do tipo: eu não quero, eu não gosto, isso está errado, não podia ser assim, eu não podia estar sentindo isso, não merecia ser tratado assim. Então é uma coisa que eu percebi que me ajudou durante muito tempo. Você começar a se dar conta de que você não é tão importante como você está viciado em acreditar nesse velho modelo de consciência egóica. Então, se aproximar de si mesmo é se aproximar desse se despir do eu, deste mim, desta pessoa. Portanto, o autoconhecimento é tomar ciência do que o momento aqui está revelando, externamente e internamente. Por muito tempo, durante toda uma vida, por toda a história humana, você está insciente das reações que tem, quando você as tem. Você está insciente dos estímulos
dos desafios que recebe, quando recebe. Agora é o momento de começar a se dar conta dos seus gestos, do seu tom de voz, quando fala com alguém, das palavras que você usa, do que há por detrás de um olhar que você dá para alguém, ou de um olhar que você recebe de alguém, ou de uma careta que você recebe de alguém, ou de um gesto que fala muito do que ela está sentindo sobre mim, sobre esse eu. Chegou o momento de você começar a se dar conta dessas reações. Só isso, é só se dar conta. Compreendam isso. Não faça nada, apenas tome ciência. Quando uma música canta na sua cabeça, você se dê conta. Não antipatize com ela. Não vá para o passado. A sugestão dela é: lembra daquele tempo, deixa isso. Porque se ela conseguir capturar você naquele tempo, quando a música aconteceu, ela já levou você para o passado. Então a música cantando, quem se importa? Ok. Existe algo que vocês precisam descobrir em si mesmos. Eu não posso dizer, vocês terão que descobrir. Aliás, eu tenho dito, eu sou insistente demais, mas eu sei que não vai funcionar, porque é uma autodescoberta. É a descoberta de que quando você olha para um pensamento, quando é só o olhar, sem interferir com ele se dissolve. O sinal de que você não está olhando de uma forma real é que a coisa está voltando. Ou está mantendo a continuidade, ou já emendou numa historinha, numa narrativa. É porque você embarcou. Quando isso acontecer, é sinal de que você está desatenta. É por isso que a presença do autoconhecimento requer esta atenção sobre as nossas reações. Eu não falei agora, atenção aos gestos, ao tom de voz, à fala, ao que você escuta, a forma como ele ou ela olha para você. Olhar, ficar ciente, tomar ciência de suas reações. Escute, sem julgar, sem comparar, sem dizer sim, sem dizer não, apenas olhar. Não há nenhum problema. O que o outro sente, pensa, diz ou responde. É assim, isso é um fato, é a realidade da vida como ela se mostra. Então deixar esse interno mimimi do eu, do ego, do tipo: "Por quê? Mas o que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Mas por que olha para mim assim? Mas por que blá-blá?" Você já embarcou, já está na identidade do eu, em autodefesa, procurando causas, razões para esta ego-identidade. Se autoexplicar ou explicar para o outro qualquer coisa. O outro, quem é o outro? Quem é você? Meditação é a ausência do eu. É a ciência do que é. Como é? Toda a nossa dificuldade consiste nisso. Porque o vício é ser uma pessoa o tempo todo. É lidar com a vida na particularidade de uma pessoa, que se vê como o centro daquele momento, daquela experiência. Quando trazemos essa atenção sobre as nossas reações, quando algo está acontecendo do lado de fora ou internamente, esta atenção é uma qualidade plena de atenção. Nela, o pensador não entra, o experimentador não entra, o eu não entra, a pessoa aqui não entra. Esses dias eu disse, e alguém me lembrou aqui, disse: você diz que essa atenção em nós é natural. Sim, ela é natural. Ela é natural. Ela não requer esforço, nenhum trabalho da sua parte.
apenas o interesse de acompanhar. Quando você era criança, alguns de vocês já tiveram experiências assim, de ver a aranha construindo uma teia, puxando os fios para cá, para lá, ou andando. Se você observar de perto, você vai ver, está vindo de dentro dela tudo aquilo. A sua teia, o seu movimento, ela está se permitindo de dentro dela viver tudo aquilo. Quando você era criança, você ficava assim olhando aquilo. Havia um interesse tão pleno de olhar que você deixava tudo, esquecia tudo à sua volta e ficava olhando para aquela aranha. Uma criança olha para um insetozinho no chão, uma formiga caminhando, ela entra no buraco, daqui a pouco ela sai. Ela pega uma folhinha e vai. A criança fica olhando. Essa atenção é o interesse de acompanhar o que está ali. Você só acompanha, você só olha, você só observa. Isso é natural quando há esse interesse de olhar. Nós não fomos educados de criança para o interesse da autoobservação, desse olhar sem se envolver. Quando eu era pequeno, eu perguntei ao meu pai, e disse: pai, por que a gente pensa tanto? Ele disse: é assim mesmo, meu filho, todo mundo. Quando seu filho perguntar: mãe, por que eu penso tanto? Aí você diz: é assim, filho, mas apenas olhe, observe, fique ciente disso. Quando o pensamento surgir, olhe, se aproxime e olhe, só olhe, olhe. Não reclame com ele, não faça isso, não reclame com o pensamento, não brigue. Então nos aproximamos de uma atenção sobre as nossas reações. É quando temos a oportunidade de descobrir algo além do pensamento, além desta consciência, além destas reações. Então a meditação é esta ciência do momento, é essa ciência da percepção, é essa ciência da visão. O eu não entra, o pensador não entra, a pessoa não entra. Todos os nossos problemas é o problema da mente, é o problema do eu. É o problema que é particular aí, porque a mente particularizou uma experiência e está brigando com isso. Pare de brigar e isso se dissolve. Para um cérebro livre, para uma mente livre da mente. Colocando dessa forma. No Zen eles chamam de não mente. Eu costumo chamar de nova mente. Nova mente. Ou mente livre. Ou a mente sem a mente. Também chamo de real consciência ou atemporal consciência, que é lidar com o momento, sem se envolver, particularizando esse momento para essa pessoa. Então, algo está presente, e esse algo presente é o sagrado, é o indescritível, é aquilo que está além da experiência da pessoa, porque não fica pessoa. A presença da meditação é esse espaço. Nele está presente algo que não é você. Paradoxalmente, é completamente você, sem você. Porque algo que não nos disseram é que a gente não encontra Deus. Algo que não nos disseram é que Deus é a realidade presente quando o pensador, o experimentador, quando a pessoa não está. Essa é a realidade de Deus. Quando as pessoas falam em encontrar Deus, como encontrar Deus, elas não se dão conta de que pessoa nenhuma pode encontrar Deus. Deus é a realidade se revelando nesse instante, quando
a ilusão da pessoa não está mais. Todo esse movimento que nós conhecemos nesse reconhecimento do pensamento, que é o movimento desta consciência pessoal, desta consciência egóica, é um afastamento da realidade, do momento presente e, portanto, desta realidade, deste real encontro com Deus. Você não vai até Deus, Deus se revela quando o eu não está. Deus não está lá, não existe tal coisa. É a realidade presente aqui, neste momento, quando a ilusão não está. Ok? Isso é meditar. Então, a verdade sobre quem você é está no fim da ilusão desse eu. Isso é possível quando há esse trabalho direto de constatação da verdade sobre o autoconhecimento e a real meditação.